Oi, oi, amados. Como estamos na nossa jornada? Ela é tão pessoal e particular para cada um que, por um lado, dá uma dor no coração da gente não conseguir realmente fazer pelo outro, mas por outro lado é um alívio imenso. Eu observo como já é difícil viver a nossa própria vida para poder a gente querer salvar e cuidar de outra pessoa. A gente se ajuda no caminho, mas fazer por alguém não é possível e de preferência não deve ser nem buscado. Caso contrário, a gente se dedica a curar feridas que às vezes precisam ser curadas dentro de nós mesmos. Estamos no 6, estamos nos enamorados. Estamos no princípio divino do amor. Não do amor que é simplesmente voltado para o erotismo, por mais que aqui nós encontramos o Eros. O Eros como a cola que nos une. Cada um de nós sente atração e desejo em determinada direção, em determinadas direções. Essas direções podem ir se variando durante o nosso desenvolvimento, mas assim a gente vai se conhecendo cada vez mais profundamente. Afinal, o que a gente gosta? Por que a gente gosta do que a gente gosta? Por que a gente sente atração por determinadas questões? O que incita isso em nós? A gente apenas pode responder a isso. Esse é o princípio divino operando. Como eu tenho trazido até aqui, eu encontrei algumas passagens de Jesus que nos ajudam a ilustrar simbolicamente mais os arcanos. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar passagens profundas e claras para todos os arcanos, mas vamos lá, eu trouxe algumas. Uma delas, simples. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui a gente entende tesouro e coração como valor e amor. Aquilo que você valoriza, aquela direção que você valoriza, ali você encontra também o seu amor pessoal, o seu coração. Ali você também encontra um pouco mais da vida, um pouco mais do espírito. Então o que você considera um tesouro para você, que você quer encontrar, que você quer buscar, que te atrai, porque quando a gente fala de um tesouro, a gente se sente atraído por ele, afinal ali possui riqueza. Mas aqui a gente está falando de riqueza simbólica. Então, um tesouro para você pode ser uma pessoa, pode ser um conteúdo, mais uma vez. Independentemente do que seja, se você valoriza, ali tem uma mensagem para você. Uma mensagem simbólica. Um símbolo do qual você, à medida que você se relaciona, você se torna um pouco mais do que ele representa. Então, se você estuda Jesus e as passagens dele, por exemplo, à medida que você se relaciona com esses conteúdos, você aprende um pouco mais a respeito deles. Você, de alguma forma, atrai para a sua vida e incorpora tudo aquilo também no seu viver. Então, onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o seu coração pode ser entendido como o núcleo que conecta o ego com o self. Aquele ponto que pulsa dentro de nós simbolicamente e que de alguma forma a gente não controla, ele simplesmente está ali pulsando, tanto de forma literal quanto de forma simbólica. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Onde a gente encontra os enamorados aqui? Quando a gente fala de valor, quando a gente fala de valor espiritual, quando a gente fala de questões conectadas à nossa ética, à nossa profundidade interior, à nossa verdade interior, à nossa conexão com Deus, a gente está falando de questões onde o nosso coração está no comando.
E essas questões, elas não são vistas. Essa passagem mostra que às vezes a gente mostra muito, como as pessoas que entregam muito dinheiro, muito valor, e acham que assim estão garantindo algo. E a outra, que entregou tudo que tinha, não tinha valor real monetário quase nenhum, valor externo quase nenhum, mas a entrega dela foi a entrega do coração. Ela entregou o que ela tinha. Então, quando a gente deixa de colocar no mundo porque não é extravagante, porque não é grande, porque não é muito, a gente pode muitas vezes estar fugindo do nosso coração. O nosso coração quer entrega genuína. O nosso coração, ele quer verdade, ele quer inteireza, ele quer que a gente coloque o que a gente tem no mundo, o que a gente é no mundo, não apenas a questão financeira. Então, se a gente acha que o que a gente tem é insuficiente, a gente está mais voltado para esses que colocam muito e acham que assim estão sendo grandes. Mas se a gente consegue colocar no mundo o pouco que a gente tem, aos poucos, as sementes, aos poucos plantadas, isso sim é valioso segundo a visão da ética espiritual. Então aqui tem mais a ver com a entrega que você faz de coração. Mesmo que o valor externo e monetário não seja grande. Isso não importa quando a gente está falando de desenvolvimento espiritual. Não é à toa que Jesus sempre falou muito das questões voltadas para a matéria, para o dinheiro, como isso pode ser distorcido se a gente coloca isso em primeiro lugar. Mais uma. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui a gente se conecta com o que foi trazido no 6 de espadas e no 6 de copas, por exemplo. Aqui ele fala sobre o perdão que deve ser dado 70 vezes 7. Ou seja, não que o número necessariamente aqui importe, mas o que ele quer dizer é que ele é constante e infindável. Claro que aqui a gente precisa levar em conta que não se trata de um moralismo de que você deve perdoar o que te aconteceu, porque assim é melhor. Não é tão simples, a gente sabe. Quando a gente sofre o que a gente considerou injusto, quando a gente passa por questões das quais a gente é cobrado a perdoar, se a gente for perdoar 70 vezes 7, fazendo o cálculo matematicamente, perdoando uma vez por dia, com cerca de 1 ano e meio a gente teria perdoado aquela situação. Quem dera fosse tão fácil. Então, para poder a gente encontrar esse perdão aqui, mais uma vez, a gente busca se conectar com o que tem valor para nós, com o que nos chama, com o que o nosso coração nos chama a nos conectarmos. Porque a partir disso a gente vai encontrando a grandeza da vida, a grandeza do self, a grandeza de Deus, a grandeza do Espírito, independentemente do nome que a gente dê. A gente vê que é tudo muito maior do que a gente simplesmente ficar preso a algo que nos aconteceu e que foi tratado como injusto e que deve ser perdoado. Aí sim a gente consegue perdoar. Quando a gente encontra a grandeza da vida, quando a gente encontra a grandeza de Deus, a gente vê que aquilo que nos aconteceu não foi tão grande assim, por mais que nos doa. Não que a gente deva diminuir a nossa dor, a nossa injustiça, a nossa mágoa, mas a conexão com novas margens, com novos conteúdos, com a expansão da vida, isso nos ajuda a perdoar. Nem que demore 1 ano e meio perdoando uma vez por dia, calculadamente. A gente sabe que não é tão simples, né? Mas, uma outra passagem que ajuda a conectar. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Depois ele fala de forma semelhante: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. Aqui a gente encontra o amor para muito além do amor carnal, mais uma vez. A gente encontra o Eros aqui como conexão com algo divino. Então, quando ele fala para amar o seu Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, a gente pode traduzir de forma psicológica com o amor do ego ao self, com o amor do ego à entrega divina, com o amor do ego aquilo que vai além e é maior que ele, aquilo que dá sentido à vida dele, com o amor do ego ao espírito, com o amor do ego aquilo que vai além da matéria, além da mente, além da individualidade. Quando ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, mais uma vez, a gente está num desenvolvimento espiritual, a gente não consegue necessariamente fazer pelo outro, mas o outro é de extrema importância na nossa vida. Se você está pensando de uma forma, e muitas vezes a forma como você está pensando te joga para um abismo, se você não tiver um outro, uma alteridade, uma outra forma de pensar, um amigo, você se perde muito facilmente. Então você precisa dessa conexão com outras pessoas também, com outros conteúdos, não o isolamento. Por mais que o elemento fogo nos leve ao isolamento e à nossa própria busca, a gente precisa também considerar o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente constrói. A gente precisa considerar que o que o outro fala também nos atinge, seja para o bem, seja para o mal, e que isso nos afeta emocionalmente. Esse afeto emocional pode ser bom ou ruim, e que no fim de tudo a gente tem o tempo que for preciso para poder elaborar as questões da nossa vida. O elemento terra está sempre presente. A gente não desenvolve consciência sem corpo. A gente não desenvolve consciência sem o tempo. E uma última passagem que nos ajuda a ilustrar aqui também seria a seguinte: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Veja só, quando a gente fala de atração, de eros, desse amor que é conhecido como ágape, a gente pode também se escandalizar e se perder por temas espirituais, por temas simbólicos, por temas profundos, por temas tabus, por temas como o tarô, astrologia. Então, quando Jesus fala que feliz é aquele que não se escandaliza por ele, a gente pode traduzir que feliz é aquele que não se escandaliza, que não se perde na fantasia e no fascínio diante do espiritual. Se a gente se escandaliza no contato com o espírito, com o espiritual, com o sagrado, com os temas que Jesus trouxe, a gente facilmente pode se perder. A gente entrega mais uma vez o nosso pequeno livre-arbítrio, que deve ser operado para a construção da consciência, e simplesmente espera, porque já que existe algo tão grandioso como o sagrado, por que a gente vai fazer o nosso esforço? Então as pessoas que se escandalizavam no sentido de fascínio e que se escandalizam ainda por Jesus e por esses temas, são convidadas de alguma forma a rever a visão em relação a isso, para não se perderem diante daquilo que é considerado lindo, espiritual e magnânimo, sendo que a gente precisa considerar também o pequeno, o cotidiano, a rotina, o dia a dia, aquilo que muitas vezes passa despercebido. Então o princípio divino dos enamorados nos conecta ao amor, ao eros, ao desejo, aquilo que nos atrai. Isso também é divino, isso também deve ser considerado. Mas se a gente coloca demais as regras impostas na frente, a gente não dá espaço para o nosso coração escolher. E se a gente não dá espaço para o coração escolher, a gente não aceita encarar também os erros da vida que nos fortalecem. Sigamos.